Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra usar massa pronta de bolo, aquelas de pacotinho, pra bolo recheado, e como eu fiz pra montar e rechear esse bolo que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, para começar a massa do bolo, eu levo a batedeira 5 claras e eu vou deixar bater até atingir o ponto de neve. Isso deve levar em torno de uns 5 minutos na batedeira planetária. E se for a batedeira comum, talvez demore um pouquinho mais, mas dá certo também. E assim que a clara atingir o ponto de neve, eu vou adicionando as gemas uma a uma e continuo batendo por mais uns 5 minutos até eu perceber que de branco ela tomou uma coloração um pouco mais amarelada e ficou mais fofinha ainda. E assim que os ovos já estiverem batidos, eu reservo em outra travessa e eu adiciono na batedeira o pacotinho de massa pronta, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de cacau em pó, 1 xícara de água e meia xícara de óleo. E aí eu levo tudo para bater. E você vai perceber que a massa fica um pouco pesada, mas não se assuste que depois no final dá certo. E aqui não tem o tempo certo para deixar bater. Eu deixei bater até perceber que estava tudo bem misturadinho. E aí, quando eu percebi que já estava bom, eu adicionei as claras e as gemas que eu já havia batido anteriormente e voltei a bater por mais uns 3 ou 4 minutos até perceber que tudo estava bem homogêneo. Assim que a massa já está bem lisa, tudo bem misturadinho, eu adiciono mais 1 colher de sopa de fermento em pó para ajudar no crescimento. A massa pronta já tem fermento, mas como eu adicionei um pouco mais de farinha, só o fermento da massa seria pouco. Então, 1 colher
de sopa de fermento para ajudar o bolo a crescer um pouco mais. E aí eu agito com o próprio batedor da batedeira, bem devagar, só para incorporar o fermento à massa. Eu acabei perdendo um pedaço do vídeo, mas assim que eu terminei a massa eu levei ela para o forno, assei uma forma redonda de 21 centímetros e em seguida eu cortei a massa em 4 fatias. Eu usei esse aparelhinho que eu comprei no AliExpress, que você consegue nivelar as fatias iguaizinhas, ele é bem prático. E em seguida eu começo a montagem. Então aqui eu começo com a calda, que eu usei uma caldinha básica de água com leite condensado para umedecer todas as partes do bolo. E antes que vocês me perguntem, eu não montei o bolo na forma porque ela estava sendo utilizada, então eu peguei uma forma maior e eu montei o bolo com um acetato, dá super certo. Aí eu coloquei a primeira camada, vou umedecer bem. E em seguida eu já venho com a primeira camada de recheio, que é o recheio de chocolate cremoso, que eu já ensinei, eu deixo o link para vocês aqui na descrição. Da receita que eu ensinei aqui, eu vou tentar usar metade do creme, e aí eu espalho com a colher para tentar deixar tudo bem retinho, mas se você quiser pode usar o saco de confeitar, que também dá certo, esse recheio funciona super bem no saco, no bico de confeitar. E assim que eu termino de espalhar a primeira camada de recheio, eu venho com a segunda camada de bolo. Eu peguei com auxílio de uma tábua porque ela ficou bem fofinha, eu fiquei com medo de quebrar. E depois eu vou arrumando bem as beiradinhas e vou sempre apertando bem o bolo para ele aderir bem à camada de recheio de baixo. E depois eu continuo da mesma forma que a anterior, umedecendo a massa e parto para a segunda camada de recheio. A minha ideia para esse bolo era que o recheio de morango fosse bem generoso, ele ficasse uma camada bem alta. Vocês vão perceber que ele ficou bem mais alto que o recheio de chocolate. E eu fiz da mesma forma, eu apliquei em pequenas porções com a colher e depois eu fui espalhando tudo para ficar tudo bem retinho. E assim que eu terminei de espalhar o recheio de morango, eu já vim com a terceira camada de bolo. E vocês vão perceber que a terceira camada ficou um pouco menor que as outras duas, porque esse era o topo do meu bolo. Então, eu tirei aquela barriguinha que formou, e aí meio que faltou nas laterais. E aí, com a barriguinha, que era o topinho, eu fui acertando as partes que faltaram nas laterais, e depois umedeci e deu tudo certo.
para espalhar essa camada de recheio eu precisei ter um pouco mais de cuidado, porque como essa massa tinha pedacinhos de massa soltos, que foram os que eu coloquei para arrumar os buraquinhos, se eu fosse puxando com a colher, esses pedacinhos iam grudar no recheio e iam sair e formar buracos ali na minha massa. Então, a melhor forma para espalhar o recheio quando acontecer isso é ir empurrando o recheio com a colher, sem deixar a colher levantar de cima do recheio, porque se ela levantar, provavelmente vai vir massa grudada junto e aí vai misturar tudo no recheio. E assim que eu termino de espalhar o recheio, eu venho com a última camada do meu bolo. Essa camada que eu tô usando era, na verdade, o fundo da minha forma. Vocês vão ver que ela está com o papel manteiga. E eu preferi assim, pro bolo não ressecar. Então, eu umedeci bem, coloco sobre o bolo. E depois é só fechar tudo com o plástico e levar pra gelar por, no mínimo, 6 horas. Ou, se você preferir, de um dia pro outro. E depois que o bolo gelou, eu virei ele em um prato de vidro. E aí eu tô retirando o acetato pra vocês verem como ele ficou bem bonitinho. E depois é só acertar bem os cantinhos, os recheios com a espátula e tá pronto pra confeitar. Eu fiz esse bolo aqui pra casa só e eu acabei não pesando, mas ele deve ter dado em torno de uns 4 quilos, 4,5 kg. E eu não consegui filmar, mas depois que eu confeitei, ele ficou assim. Eu enchi ele de glitter e coloquei alguns moranguinhos aí na cobertura.